Conhecidos por suas autoridades rígidas, os imperadores romanos foram líderes que comandavam todo o império e responsáveis pelas conquistas e grande expansão do território romano, que durou cerca de 500 anos, começando em 27 a.C. e tendo seu fim definitivo em 476 d.C. Nesse vídeo, você vai conhecer um pouco da história de Otávio Augusto, o primeiro imperador romano. Então já deixa seu like e se inscreve no canal para jogar o canal para cima. Caio Júlio César Otaviano Augusto, nascido dia 23 de setembro de 63 a.C., foi o fundador do Império Romano e se tornou o primeiro imperador em 27 a.C., após a morte do seu tio Júlio César, que havia tomado Roma à força, mas acabou sendo assassinado pelo Senado em 44 a.C. Júlio César, em seu testamento, nomeou Caio Otávio como seu filho adotivo e herdeiro. Otávio formou o segundo triunvirato, junto de Lépido e Marco Antônio, e derrotou os assassinos de César. Após a vitória na Batalha de Filipos, os três passaram a governar como ditadores militares e dividiram a República Romana entre si. Mas após ambições conflitantes entre os membros do triunvirato, a união foi posta de lado, com Lépido sendo exilado e despojado de sua posição, e Marco Antônio cometendo suicídio após ser derrotado na Batalha de Ácio, em 31 a.C. Depois do fim do segundo triunvirato, Otávio deu poder governamental de fachada para o Estado romano. Porém, na verdade, manteve seu poder autoritário sobre a República, como um ditador militar. Por lei, tomou alguns poderes que eram atribuídos ao Senado, como o Comando Militar Supremo. Otávio foi o primeiro a criar um programa de previdência pública do mundo, garantindo a lealdade do exército e se tornando o que nenhum romano havia sido antes, o comandante-chefe de todas as forças armadas, e denominou-se primeiro cidadão do Estado, sendo reconhecido como príncipe pelo Senado, recebendo o título de Augusto. O início do reinado de Otávio Augusto ficou conhecido como Pax Romana, em português, Paz Romana. Ainda assim, uma guerra civil de 1 ano aconteceu devido à sucessão imperial, e inúmeras guerras de expansão aconteciam nas fronteiras imperiais. Porém, o mundo romano ficou praticamente por 2 séculos livre de conflitos em larga escala. O imperador Otávio aumentou vastamente o império, anexando Egito, Dalmácia, Panônia, Nórica e Récia. Expandiu também as possessões da África e Germânia e completou a conquista da Espanha. O imperador, de formas diplomáticas, também fez paz com o Império Parta. Otávio reformulou o sistema de tributação romana, desenvolveu redes e estradas que tinham também uma rede de correios oficial, criou serviços oficiais como policiais e bombeiros para Roma, e estabeleceu um exército permanente e criou uma guarda pretoriana. O imperador também reconstruiu grande parte da cidade durante o seu reinado. Na arquitetura, Otávio promoveu um programa de construção intenso que incluía restaurações e decorações, que eram financiados com seus recursos privados. Esse programa se tornou expresso em sua célebre frase proferida no seu leito de morte. Otávio disse: "Encontrei uma Roma de tijolos, dei uma de mármore para vocês." Pedras de mármores podem ser encontrados em edifícios construídos antes de Otávio, mas não era um material muito usado em construção até o seu reinado. O estilo augustano ficou entendido como uma mistura de conservação e inovação, associada a um olhar grego, e se tornou o estilo arquitetônico dominante a partir de Otávio. A literatura também prosperou muito no mundo romano. No período augustano, muito da literatura dessa época vem de homens que construíram suas carreiras durante os anos do segundo triunvirato, alguns deles associados com Otávio. O reinado de Otávio lançou a fundação de um regime que durou no Ocidente até o declínio final do Império Romano do Ocidente, em 476, e até a queda de Constantinopla do Império do Oriente em 1453.
Tanto seu sobrenome César quanto seu título Augusto se tornaram títulos permanentes dos futuros governantes do Império Romano pelos 14 séculos seguintes à sua morte. Existem várias estátuas e bustos do primeiro imperador, considerado por muitos como o maior imperador romano. Após sua morte, o Senado desejou que os imperadores seguintes fossem mais afortunados que Otávio Augusto. O imperador Otávio foi inteligente, decidido e um político astuto, não tanto carismático quanto Júlio César, porém seu legado foi muito mais duradouro. Otávio Augusto morreu em 14 d.C., com 75 anos de idade, de causas naturais, mas rumores, nunca confirmados, diziam que ele poderia ter sido envenenado por sua esposa Lívia Drusa. O imperador foi sucedido pelo seu filho adotivo Tibério, que tinha 41 anos, e foi o imperador com o maior tempo de mandato em Roma.